Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. Eu vou solicitar a Mirela para realizar a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim, Senhor. Que assim seja. Hoje nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, onde Allan Kardec, através de questionamentos, de perguntas, e a espiritualidade vem nos trazer lições, aprendizado, conhecimento em vários campos, principalmente da ciência e da filosofia. E aí, nós estamos estudando atualmente a lição que nos traz a respeito da comemoração dos mortos e funerais. Tá? E nós já viemos há 2 domingos, né, tratando disso, daremos continuidade, e como sempre, eu vou apenas fazer a pergunta, né, a última pergunta e resposta estudada, só para nós tomarmos uma sequência, né, de raciocínio, e aí foi a 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? Resposta: quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que no primeiro momento da morte gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. É importante a gente sempre salientar que, como todas as vivências, né, enfim, e todas as experiências, elas estão todas relacionadas à condição espiritual. Então, não tem uma receita de como que um espírito, ao retornar ao plano espiritual, ele deve se portar, ele deve se comportar. Não tem. Cada um está no seu grau de evolução, então as percepções são diversas. A espiritualidade, ela vem aqui e ela tem que, sim, responder algo, né? E aqui ela mostra, inclusive, as duas frentes, né? Tem alguns que gostam, tem outros que desgostam e tudo mais. E a gente tem que entender que dentro desses leques, né? Nós temos várias condições, né? Condições diversas que cada qual vai entender e compreender de alguma maneira. Alguns nem sabem que desencarnam, acreditam ainda estar vivos, outros ficam plenamente perdidos, outros ficam totalmente sóbrios e tendo consciência do que está acontecendo. Então, são os mais variados tipos de condições possíveis dentro dessa transição que é desencarne, né? Corpo material para o plano espiritual. Vamos dar sequência agora. 327. O espírito, olha só que interessante essa pergunta. O espírito assiste ao seu enterro? Ou seja, o espírito assiste ao seu sepultamento? Olha, vamos lá. É bem provável que os espíritos também, de uma maneira direta, vai tomar uma linha de raciocínio que vai nos servir de bastante base. Mas isso tem a ver também com a condição espiritual. Não tem como. Um espírito que talvez está no momento
perturbador de ter deixado o seu corpo. E esse perturbador não é que necessariamente ele sabe que desencarnou, não. Ele está perturbado porque é como se tivesse, por exemplo, sabe aqueles sonhos estranhos de vez em quando a gente tem? Aqueles sonhos que, né? Porque tem a emancipação da alma, mas tem aqueles sonhos que, por vezes, ele provém, talvez, de pensamentos que passou pelo dia inteiro, de algum cansaço mental, alguma coisa assim, que fica meio perdido, fica meio fantasioso, né? Fica e tal. E, por vezes, o espírito que desencarnou, ele pode estar nesse elo perdido aí, nesse movimento, e tá ali, e tá no momento do seu enterro, e estar no momento do seu funeral. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha espírito que tem essa consciência plena, que tão logo despertou e que já tem uma condição espiritual melhor e que já não tem tanto apego, que está ali realmente para contemplar aqueles que realmente, na sinceridade, estão sentindo aquele... Para nós aqui é chamado de perda, né? Mas para nós, estou falando meio físico, mas vamos adotar aqui, né, dentro da doutrina espírita, realmente como algo natural, né, essa passagem, e enfim, e de repente tem espíritos que estão bastante conscientes, estão bastante despertos, porque há variadas condições. É fato também que, claro, talvez um número considerado de espíritos acompanhe tudo isso, acompanhe o sepultamento, acompanhe o funeral, e de repente até volta para casa. Olha, nossa, são tantas métricas, são tantas grandezas que pode se trabalhar em volta desse assunto, que a gente poderia ficar boa parte falando em várias condições possíveis que pode acontecer nesse momento aí. Saibamos muito bem que, de repente, até no preparo do próprio corpo, o espírito pode estar ali também, sentir. Se for um caso já despojado, pode estar ali somente por passar mesmo, mas se for algo bem desapegado, não tem por que ele estar ali. É muita coisa, é muita possibilidades diversas. Vamos fazer a resposta aqui, porque eu ia falar a primeira resposta, porque eu já vi aqui que tem uma 327A, né? Mas vamos ver o que está rolando aqui, ó. Os espíritos assistem ao seu enterro? Resposta: muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado. Olha que interessante, né? Eu falei da perturbação e eu nem tinha lido essa resposta, porque sim, o desencarne ele pode ser um momento de perturbação extrema, uma perturbação inexplicável, uma perturbação realmente daquele sonho fantasioso, não sabe o que está rolando, e olha, talvez até mesmo está vendo ali, né, o corpo sendo velado e não o reconhece. Pode acontecer, não o reconhecer ali, né? Pensa que está acontecendo qualquer outra coisa, qualquer outro velório, alguma coisa do tipo, e nem o reconhecer, devido ao grau de perturbação extrema, porque ainda está muito ligado ainda à crosta, né? Não consegue ainda, talvez, desapegar. E reparem bem, talvez isso vai ser muito mais comum com espíritos ainda que estão num grau de elevação não tão alto do que com realmente aqueles que já têm a plena consciência de todo o processo, né? Que por vezes, quando desencarnamos, a gente tem que ser acolhido pela espiritualidade, né? Tem que ser, de repente, nós temos que passar por um hospital espiritual, né? Para se recuperar, dependendo da maneira que a gente desencarnou, né? Precisamos recuperar, precisamos retomar a consciência e tudo mais, e talvez você não está solto para fazer esse tipo, por exemplo, de visitação, né? Que é uma visitação. E aí, normalmente, isso vai acontecer principalmente por aqueles que ainda
não despertaram plenamente, que ainda estão passando num estágio muito perturbador e que fica ali, né, de um certo modo. Mas só que ainda tem uma outra pergunta aqui. 327A. E eu nem sei se tem a 327B, porque eu vou virar aqui agora mesmo a página. 327A. Fica lisonjeado com a concorrência do seu enterro? É interessante isso. Será que se o enterro tiver lotado por muitas pessoas lá, isso por vezes é um motivo até mesmo de orgulho, né? Como será que o espírito, que aí também não é uma receita, né, gente? Não é uma receita, não é o que é para um é para outro. Cada um vai entender e compreender no seu modo, na sua realidade espiritual. Então, aqui a pergunta é: será que o espírito se sente lisonjeado, né? De ter de ter homenagens, por exemplo, né? Principalmente pessoas que são famosas, que, que o cortejo acontece em vias públicas, que tem muitas pessoas acompanhando também, né? Seria no macro, né? Seria no processo macro, né? No algo muito gigante. Será que sente, né, lisonjeado de repente por estar sendo carregado em cima de né, enfim, um caminhão de bombeiro, né? Tudo isso. Tudo isso que nós estamos falando. Ou até mesmo aquelas pessoas que são indigentes, que não vai ter uma cerimônia, que não vão ter nada, como que o espírito que ainda está ali, como que ele se sente. Então, são tantas condições diversas que não dá pontuar. É isto e é aquilo. Porque são várias situações de ocorrências que podem acontecer. Mas vamos ver a resposta dos espíritos. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Resposta: mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Então, aqui está falando que, de repente, tem muita gente lá que está indo curioso, né? Eu lembro, antigamente tinha muito mais isso, né? As pessoas iam no velório por ser velório. Nem conhecia a pessoa, acontecia muito isso. Hoje, talvez esse movimento. Ah, mas esse movimento ocorre ainda, viu? De repente, por exemplo, lá onde que tem salas de velório, né? Você vai num velório específico, mas você já está lá e você vai passando pelas outras salas. Ainda acontece, né? A pessoa encarnada está transitando, né? Nesse processo, seja por curiosidade. E aí, o que isso significa para o espírito? O que significa isso para o espírito? Porque isso depende muito da escala evolutiva dele. Então, é tanta coisa que a gente pode tratar aqui, né? Que, nossa, meu velório foi concorrido, né? Muita gente quis ir, o meu enterro foi concorrido, o cortejo foi gigante. Mas e aí? O que é sincero nesse processo também? Né? Tem que considerar todos esses pontos aí. É importante considerar isso. Né? E aí, a resposta foi essa mesmo, mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. E aí, agora não é 327A. Inclusive, essa lição ela termina na pergunta 329. Então, hoje, minimamente, dentro do campo do estudo que a gente está realizando aqui, e pelos minutos que ficaremos estudando, provavelmente a gente encerra aqui, tá? 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Olha, é,
Vamos lá. Claro que o espírito ele pode continuar dentre vós aqui, né, entre nós. E sim, de repente, vamos lá. Um momento festivo. É comum, de repente, um espírito estar presente? Se o espírito já tem um grau mais elevado, veja bem, eu não estou falando espírito elevado, eu estou falando um grau elevado perante a outros, mas que já tem alguma ciência de tudo que acontece. Talvez lhe é permitido vir fazer uma visitação. Nós temos nós podemos citar vários, né, casos dentro de obras espíritas, mas vamos falar que talvez é do contexto mais popular dentro da doutrina, que a gente trata de André Luiz, né? Que o André Luiz passou-se tudo que se passou dentro das regiões do plano inferior, né? E depois ele foi para um hospital espiritual, se tratou, né? Foi tratado, se recuperou, e aí depois ele aí ele tem que começar com bastante humildade, num campo do trabalho muito simples, e claro que isso foi fazendo ele enriquecer, espiritualmente falando, e aí chegou um momento, porque ele era plenamente, né, ávido a visitar a sua família, e aí chegou um momento que lhe foi permitido, e aí quando ele vem visitar a família dele, existe uma pessoa adoentada. Inicialmente não. Inicialmente existe a esposa dele já estava com um outro parceiro, o que lhe deixa bastante perturbado. Isso é possível ler no Nosso Lar ou até mesmo assistir o filme que também tem essa passagem. O deixa extremamente perturbado porque ele achou que a esposa dele, enfim, talvez deveria, né, não ter uma outra pessoa. Ele não tratou muito bem esse tipo de ideias, inclusive no plano espiritual. E aí ele fica plenamente perturbado, ele flerta com regiões inferiores novamente, e aí consegue se restabelecer, claro que com a ajuda da espiritualidade, consegue se restabelecer. E aí, no segundo momento, ele ajuda numa ação até magnética, numa recuperação de uma doença desse parceiro da sua esposa, na onde até os seus filhos, né, os filhos do André Luiz estavam sofrendo bastante com todo o processo, e aí, claro, já muito mais desperto e já numa escala mais preparada e de evolução, ele consegue ajudar também no tratamento desse espírito. O que eu estou querendo falar é que esses encontros eles podem ocorrer em qualquer momento. Vamos supor, vai ser o dia do aniversário de alguém. Talvez esse espírito venha em visitação, independente se tiver em festa ou não, né? Mas nas reuniões familiares, pode sim fazer uma visita para contemplar, para ter um pouco também, né, daquela quebra de saudade. São várias situações que pode estar ocorrendo, né? Enfim, então pode ocorrer. Aí eu que no começo eu fiz a leitura aqui e comecei a rir, né? E pensei, os problemas de herança, né? As reuniões que são pertinentes à herança, que pode trazer também, dependendo da condução que estiver ocorrendo, pode trazer muita perturbação para o espírito, e talvez isso não seria bom para ele também. Sabemos bem como que funciona o mundo carnal e os seus trejeitos, né? E o como que isso pode ser ruim para o próprio espírito. Já é ruim à distância. Imagina
presenciando, né? Flagrando tudo o que pode estar acontecendo. Então é muita coisa. E a pergunta traz isso, né? Se o espírito ele pode vir a esses encontros, a essas reuniões de família, ou algo desse tipo. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Então, eu acho que as reuniões de seus herdeiros ela é muito mais por uma questão de luto, mas talvez uma reunião de herança mesmo. Porque aqui trata-se do acaba de morrer. E a resposta, quase sempre, Deus o quer para a sua própria instrução e para castigo dos culpados. É nessa ocasião que viu quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes e a decepção que experimenta, vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio, herança. O esclarece quanto os seus propósitos, mas às vezes deles também chegará. Então, repara que a pergunta ela foi norteada realmente para essa questão, principalmente de herança. E repara que tem um momento que os espíritos respondem a respeito de um castigo. Nós bem sabemos que Deus não castiga. Essa terminologia de castigo ela fica muito mais para nós ainda que ainda somos crianças no campo da evolução. Sabemos que a justiça divina ela está contida toda em nós, e por isso que essa lei de causa e efeito, ela é e será sempre, né? E, enfim, mas aqui quando se trata de espólio, a gente já entende muito bem quais são as tratativas, muitas das vezes, dessa reunião, e que sim, aqui ele traz um tom de permissão, né? Permissão do espírito poder estar vendo o que está rolando, o que está acontecendo, e que se de um certo modo, se for culpa desse próprio espírito que desencarnou, que ele possa ver, e até mesmo, né, como a própria resposta diz, sofrer, porque seria até uma expiação, ou até mesmo uma prova para isso acontecer, mas é importante entender também que se o espírito ele se faz por onde? No campo da evolução. Isso é totalmente descartável, essa presença espiritual dentro de um âmbito desse. Então, são as mais, como nós falamos, as mais diversas condições e realidades que cada espírito carrega. É isso. Cada um vai ter a sua história. Cada um vai ter a sua história. E, por concluir que você vai prestar conta, é você e Deus. Então, é dentro desse movimento que nós devemos compreender como que funciona. Então, se nós pudermos procurar evoluir ao ponto de não sentir tanto amargor perante alguns acontecimentos humanos, isso seria o essencial. E orar para aqueles que ficaram, que ainda estão invigilantes no campo carnal e no campo material, que não compreenderam ainda muita coisa, que eles possam também despertar e conhecer que a verdade vai muito aquém de todos esses processos mundanos que nós vivenciamos. Então, nós precisamos procurar evoluir, né? Sempre. Procurar evoluir, entender e compreender todos esses processos. Nós temos a questão 329. A questão 329, que é a última da lição, ela nos traz o respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura?
Vamos lá, de novo, ó. O respeito instintivo do homem pelos mortos. Naturalmente, sempre se tem esse respeito. Tanto que, de repente, surge um assunto, ó, respeita. Respeita porque já foi. Respeita porque ele não está mais aqui. Então, instintivamente, isso ocorre, né? Independente de doutrina, de religião, né? Enfim, normalmente isso ocorre. Em todos os tempos e entre todos os povos. É um efeito da intuição da existência futura? Olha, pode ser. Pode ser. Pode ser da continuidade da vida, né? Pode ser. Claro que cada um vai ter um modo de visão diferente, mas intuitivamente falando, minimamente, mesmo se não tiver conhecimento de nada, ocorre essas ações de solicitar respeito àquele que partiu, por algum motivo, mesmo não entendendo o que acontece. Nós entendemos. Nós aqui hoje somos pertinentes a isso. Fabiano, você quer falar? Não. Foi a tia Marlene que abriu o microfone. Então, nós temos que entender e compreender como que funciona esses processos. E mesmo aqueles que não têm fé nenhuma, que não creem em nada, minimamente já sabem que, de repente, tem que respeitar. E aí, sim, pode estar vindo intuitivamente, né, algo que ainda não entendem, ou que não saibam, ou que não compreendam. Vamos ver a resposta. A resposta ela é muito breve. A resposta ela nos traz o seguinte. Vamos para a pergunta de novo. O respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? Resposta. É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Sem ela, o quê? Sem essa intuição. Então, peraí, minimamente, todos os espíritos, independente de religião, independente de doutrina, sabe que talvez existe uma continuidade. Existe uma continuidade. Como? Cada um vai tentar interpretar. Ou talvez nem vai tentar interpretar. Mas sabe da necessidade do respeito. O respeito por aquela pessoa que partiu, né? Por isso que é tão enaltecido tantos esses propósitos. A nossa próxima lição, né, que vai ser daqui 2 semanas, que é uma lição nova, é o capítulo 7, e a lição é Retorno à Vida Corporal, Prelúdio do Retorno, e a pergunta será de 330. Então, se nós falamos nessa parte aqui a respeito do desencarne, a respeito dos funerais, a respeito né, de todas essas vivências do que o desencarne proporciona, né? Agora nós vamos falar do retorno. Então, na próxima lição já, no próximo encontro nosso do Livro dos Espíritos, nós vamos falar do retorno à vida corporal, da reencarnação, né? E aí, claro, que seguindo a mesma seriedade nos estudos e tudo mais, e compreendendo agora o retorno. Retorno desde, né, da concepção e todas as vivências que não vão ser proporcionadas dentro de um planejamento e de um projeto de uma nova vida corporal. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Rangel, só relembrar que essas últimas questões que a gente fez aí, isso é muito relativo ao grau de cada espírito, né? Tem espírito que desencarna, que não tem nem noção, não tem consciência que desencarnou, passa anos e anos ali vagando. Tem outros espíritos que
assim que desencarna, ele já é acolhido, já vai para algum hospital, algum lugar melhor. Então, isso aí depende muito do grau de elevação de cada espírito, né? Não tem como a gente generalizar isso aí. Isso, Fabiano, não tem generalização, não tem uma receita pronta, é cada um uma história, é cada um grau de evolução. De repente, olha, é até interessante que de repente a passagem de um espírito que talvez nem estudou tanto a espiritualidade por si só e tudo, vai ser mais leve do que um espírita. Talvez vai acontecer isso. Olha, e a gente, Fabiana, a gente escutou a vida inteira, nós aqui agora, encarnado, principalmente dentro do centro espírita, e você vai validar. Nós escutamos a vida inteira uma pessoa falando para nós, toda a realidade é do espírito, e assim é. Então, cada um é uma história. Não tem regra, não tem padrão. Então, cada um vai viver aquela história. Então, é por isso que a doutrina espírita, e você falou, né, nossa, ótimo, a doutrina espírita, ela nos desperta para esses conhecimentos, e dentro de outras vertentes, talvez ainda fica muito, né, fica muito fechado, não dá para entender os processos mais dentro da doutrina, que é o espírito, os espíritos nos auxiliando, pautado em Jesus Cristo, redivivo, e isso nos possibilita esse aprendizado, porque lá em 1857, ali, né, um pouco até antes, porque a publicação foi em 1857, né, mas o trabalho foi bem anterior, e aí os espíritos, eles vêm com uma linguagem, principalmente, claro que o livro dos espíritos é por todo e sempre, mas a gente vai evoluindo e a gente vai tratando, né, que as respostas dos espíritos, que para aquele momento foi essencial e até hoje mas hoje a gente já consegue licenciar, a gente já consegue transitar dentro da resposta dos espíritos e compreender que não tem uma regra, não tem um padrão, e nesse ponto aqui, principalmente das últimas lições, cada um vai ter sua realidade e cada um vai ter o seu acolhimento, ou não vai conseguir enxergar acolhimento, vai ficar perdido, mas vai querer correr atrás para poder se salvar, mas são vários âmbitos nesse processo aí, tá? Foi perfeito. Quer falar mais alguma coisa, Fabiano? Então, pessoal, vamos partir para o encerramento e reforçando, no próximo domingo, se assim Deus o permitir, estaremos estudando o livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito de Emmanuel, né? Quero aproveitar, só mesmo para informar, tá, gente? Hoje à noite eu estarei no Centro Espírita A Nova Era, realizando o estudo do perdão, tá? Então, sintam-se convidados, mas assim, só para informar mesmo, que eu vou estar lá para trabalhar a respeito do perdão, que é um assunto também bastante sutil e que requer bastante cuidado. E vamos prosseguir, e antes de eu solicitar o Fabiano a prece de encerramento, vamos elevar os nossos pensamentos novamente a Deus, a Jesus e a espiritualidade, que os fluidos e as energias trabalhadas e tratadas possam ser direcionadas aos espíritos, às nossas irmãs e irmãos que estão encarnados, que passam pelos sofrimentos da vida terrena, pelas provas e expiações, pelas dores, pelas doenças, pelas enfermidades, para aqueles que estão em condições de miséria e de rua, para aqueles que sofrem dentro dos lares, para aqueles que estão nos hospitais, que estão
nas casas de acolhimento e repouso, que estão nas casas de recuperação, que possam ir o fluido salutar para eles, que possa ajudar um pouco nessa jornada e nesse trajeto doloroso. Seja levado também para aqueles que desencarnaram, que ainda não tomaram a consciência, e que mesmo que tenham a consciência, que possam ter a humildade e o despertar necessário para ser acolhido pela espiritualidade amiga e fraterna. Também direciono para aqueles do plano inferior, que também cada qual dentro dos seus pesadelos, dentro dos seus sofrimentos no plano espiritual, que também possam despertar o quanto antes e aceitar a ajuda da espiritualidade, seja direcionado àqueles que estão nos hospitais espirituais, que estão se recuperando, e todos aqueles em geral. Enfim, tanto encarnados como desencarnados. Que esses fluidos sejam direcionados, inclusive para nós também, que passamos por inúmeros tipos de obstáculos, problemas, e precisamos também de força para estar seguindo em frente. Fabiano, realize a prece de encerramento para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano, a Cristiane, Tivanete, tia Marlene, Fabiana, a Viviane, a Mirella, Vitória, a Rafaela, a Sueli, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham também no canal do YouTube. São 70 inscritos, né? Agradeço esse acompanhamento e qualquer coisa também pode utilizar do próprio corpo do vídeo para realizar comentários, né? Também auxiliar nós nos campos dos estudos, que eu sempre vou estar trazendo aqui também. Que tenhamos um domingo e uma semana de bastante paz e luz, e prosseguindo, trabalhando no campo da evolução espiritual, trabalhando em prol do nosso próximo, e sigamos em frente. E se Deus quiser, estaremos juntos aqui novamente no domingo que vem. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim Ótima seja. semana para todos. Bom domingo. Obrigado, que assim seja.